Para você que está chegando agora aqui no canal, meu nome é Alex Salim e nós falamos de direito, sobretudo direito penal. E hoje a ideia, eu vou aqui passar para a nossa lousa, né, dentro dos crimes contra a dignidade sexual, é nós falarmos do crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, o artigo 218-A do Código Penal. Vamos tratar desse tipo penal e para começar a gente precisa dar uma lida aí na lei, né? Então a gente parte aí do tipo penal para podermos analisar cada pedacinho, né, do que diz a lei. Então está escrito o seguinte, olha, praticar na presença de alguém menor de 14 anos, aqui ó, tipo já está indicando aqui o limite, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso, né, outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem, né? E aí nós temos a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Então está posto aqui, né, o tipo penal. E a primeira coisa que a gente tem que observar foi uma mudança, né, que aconteceu com a Lei 12.015 de 2009, que foi a lei que promoveu uma grande reforma aí na sistemática dos crimes hoje chamados contra a dignidade sexual e até 2009 os crimes contra os costumes, né? Então nós temos aqui, olha só, o antigo artigo 218, né, ele punia a corrupção sexual de menores. Então o tipo era o seguinte, era corromper ou facilitar, né, a corrupção de pessoa maior de 14 anos e menor de 18 com ela praticando ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo, reclusão de 1 a 4 anos. Então, nós tínhamos um tipo penal diferente, né? Porque ele falava aí da indução, né? A prática da libidinagem aí com a pessoa, né? Eu ia facilitar a corrupção da pessoa com a prática de atos de libidinagem e induzindo o menor a praticá-lo ou a presenciar. Então, não havia aí a previsão da prática de crime com menores de 14 anos, né? O que foi corrigido com a reforma da Lei 12.015 de 2009. Hoje, o tipo penal é o 218-A do Código Penal. Então, deixar mais ampliado aí para vocês poderem visualizar melhor, né? Então, o que nós temos que analisar? O bem jurídico tutelado, né, precipuamente a dignidade sexual do menor de 14 anos. E sempre que a gente pensa na dignidade sexual, sobretudo de quem é menor de 14 anos ou do jovem aí, o que se busca com isso? A proteção, né? Permitir que ele tenha um desenvolvimento saudável, equilibrado e, obviamente, que existe uma questão também moral envolvida aqui, né? Quem que pode praticar esse crime? Quem pode ser o sujeito ativo do crime, né? Então, como a gente pode observar, o tipo penal ele não traz nenhuma qualidade especial do autor. Quando isso acontece, nós vamos dizer que o crime é comum, né? Então, não há nenhuma qualidade especial. Pode ser qualquer pessoa, né? Não temos nenhuma especificidade aqui, então pode ser qualquer pessoa. E analisando aí o concurso de agentes, né? O que nós temos? Nós temos como autor aquele que pratica o ato de induzir o menor, ou seja, aquele que vai de fato influenciar aí o menor, né? Lembrando que induzir é fazer nascer a ideia na cabeça da pessoa, né? Nós também temos como autor aquele que pratica a conjunção carnal ou ato libidinoso na presença do menor, né? Então ele vai fazer isso para satisfação da própria lascívia, ele tem prazer em ver o menor assistindo aí aquela cena. E também nós vamos ter aí aquele que não se envolve fisicamente no ato sexual praticado diante do menor, mas ele busca a satisfação. Então, olha só, volta aqui para mim. Então nós temos aí tanto aquele que induz, aquele que está envolvido fisicamente no ato sexual diante do menor, buscando a sua própria satisfação de lascívia, e também aquele que assiste toda essa cena, né?
ali as pessoas praticando o ato sexual diante do menor e ele vai ter satisfação com isso, né? Então nós temos aí esses personagens envolvidos aí na cena, né? Nessa cena libidinosa de ato sexual. Bom, o 218A, ele traz como vítima o menor de 14 anos, né? Independentemente aí de orientação sexual, da sua sexualidade, isso pouco importa. A tutela aqui é do menor de 14 anos, né? Então, só lembrando, quando a gente faz aí uma comparação lá com o crime, né? Com o crime de estupro de vulnerável, nós temos lá 3 modalidades de vulnerável. Vulnerável etário, o vulnerável que por algum tipo de enfermidade mental ele não tem ali condições de manifestar a sua anuência para o ato sexual, e a terceira modalidade de vulnerável, que é aquele indivíduo que por qualquer outra causa não tem condições de oferecer resistência. Aqui no 218A, o que se tutela é apenas o menor de 14 anos. As outras 2 formas aí de vulnerabilidade não estão contempladas, né? Então, seguindo, quais são os verbos? O que nós temos aqui como conduta prevista? Nós temos o verbo praticar, né? Olha lá, praticar na presença de alguém menor de 14 anos, conjunção carnal, penetração pênis-vagina, ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem, né? Então, praticar, o próprio verbo aí, ele já traz, né, em si o que significa realizar, executar, né, na presença de alguém menor de 14 anos, conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, né? E nós temos aqui também o induzir, né? Lembrando, induzir é sempre fazer nascer a ideia, é plantar ali a ideia, né, na cabeça da vítima. Então, induzir a quê? A presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria. Olha só, percebam o seguinte, aqui não há nesse tipo penal o envolvimento físico do menor. Não há, até porque se houver algum contato físico de natureza libidinosa, nós vamos ter aí o estupro de vulnerável. Então aqui nós vamos fazer o quê? Praticar o ato diante do menor ou induzi-lo a presenciar este ato. É disso que consiste aqui a conduta criminosa, né? Então, seguindo aí, ó, como eu já falei, é convencer, persuadir, né? Fazer nascer a ideia, que é diferente de instigar, né? O verbo instigar, quando a gente tem a presença aí do verbo instigar, significa reforçar uma ideia já existente. O induzir não. É plantar essa ideia desde o início, tá? Então vamos analisar aqui, ó, o tipo objetivo, né? O que nós estamos incriminando aqui? É o voyeurismo às avessas, né? O voyeurismo às avessas. Ou seja, o voyeur é aquele indivíduo que ele se excita, ele se estimula sexualmente presenciando uma cena. Aqui, o que se tem é o indivíduo se sentindo excitado por ter um menor de 14 anos observando o ato sexual. Por isso que se chama aí de voyeurismo às avessas, né? Nós temos um tipo misto alternativo, porque ele tem aí 2 possibilidades de conduta. Entendemos então que se houver a prática de mais de um verbo no mesmo contexto fático, nós vamos ter aí a punição por apenas um crime, né? Por apenas um crime. E aí eu trago como um caso aqui para a gente analisar, né? O caso de Batatais, né? Olha só, o que aconteceu aqui? Uma pessoa, né? No caso aqui uma mulher, ela não tinha com quem deixar ali a criança de 5 anos, porque ela queria ter um encontro ali íntimo com alguém. Ela pegou e levou essa criança para dentro do motel, junto com o casal. E colocou a criança ali com os brinquedinhos e tal, enquanto isso o casal foi lá satisfazer a própria lascívia, né? Enfim, transou, né? E a criança ficou lá brincando. Qual é o problema aqui? Não houve, neste caso, o dolo, né? A intenção
que a criança assistisse o ato sexual para a satisfação do desejo sexual daquelas pessoas. Simplesmente a criança foi colocada ali na sala, né? Distraída com brinquedinhos, era uma criança pequena, 5 anos de idade, ficou lá entretida com os brinquedos, enquanto o casal estava ali satisfazendo o seu desejo sexual. Então aqui não configura o crime porque não houve o dolo, né? A intenção de obter o prazer sexual diante daquela criança, tá? Então essa é a peculiaridade aqui desse caso. Seguindo então, olha só, a presença física do menor. Será que é necessário, né? A criança está lá fisicamente? Não, né? Hoje em dia é dispensável. Nós temos aí várias tecnologias que possibilitam, né, a visão remota, do ato sexual. Então não há necessidade da presença física do menor. O que se busca aqui é a obtenção do prazer sexual porque a criança ali ela está observando. É isso que se busca. Então não há a necessidade da presença física. Desde que a criança esteja observando, né, o crime já estará caracterizado. Ainda, né, que a cena que seja colocada para a criança ali observar, ela tenha ocorrido em local e tempo diversos, né? Em local e tempo diversos. Como, por exemplo, colocar uma criança para assistir um filme pornográfico. Esse filme foi registrado, essas imagens foram registradas num outro momento, num outro lugar, mas mesmo assim, como o objetivo do autor é se satisfazer diante da criança assistindo esse tipo de cena, né, o crime se configura então. Certinho? Seguindo. Tipo objetivo, né? Olha lá, a ausência do envolvimento corporal do menor. Como eu já falei, não há necessidade, né, de que o menor se envolva fisicamente para que o crime se configure. Até porque se houver o envolvimento, como eu também já afirmei, o que nós teremos é o famigerado estupro de vulnerável. Então, este crime do 218A, ele não exige o envolvimento do menor, inclusive, se houver, vai caracterizar um outro crime, que é o estupro de vulnerável, porque nós estamos tratando aqui de pessoa com menos de 14 anos, tá? Então, olhando aí agora o elemento subjetivo do tipo, né? Nós temos o dolo, sempre o dolo, vontade livre e consciente dirigida a um resultado, agregado a uma finalidade especial, a um fim especial, né? Que é a satisfação da própria lascívia, do próprio desejo sexual ou do desejo sexual alheio, tá? Então nós temos aqui esse dolo, esse elemento subjetivo, a vontade livre e consciente dirigida ao resultado, satisfação da própria lascívia ou de outrem com a observação de um menor de 14 anos. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas situações que podem ser observadas no dia a dia aí das famílias, das pessoas, e que não vão necessariamente conduzir à ideia de crime, né? Então, por exemplo, pais que tomam banho com a criança, isso pode ser uma prática familiar, sem necessariamente caracterizar este crime, porque não há o dolo ali de satisfazer nenhum desejo sexual, né? Ou pais que têm o hábito de trocar de roupa diante dos filhos, né? Ali, isso faz parte da dinâmica da família, né? Ou aquela criança, aquele jovem com menos de 14 anos, que curioso, né? Ele vai ali observar pela fechadura, né, os pais mantendo uma relação sexual, ou até trazendo para o mundo moderno de tecnologia, usar um drone, né, o garoto vai lá com o drone na janela do quarto dos pais ali para observar o que está acontecendo. Obviamente também nós não temos o dolo aqui. Ou então, em habitações mais humildes, né, que ali o casal, né, tem poucos cômodos na casa, não tem jeito, praticamente a família dorme todo mundo junto e o casal ali de madrugada busca ter uma intimidade, busca ter ali a prática sexual, de maneira alguma querendo envolver os filhos, mas, né, como eles estão dentro do mesmo ambiente, isso não vai caracterizar o crime do 218A, porque falta o elemento dolo, falta a finalidade especial, né, de obter o resultado
de satisfação da lascívia, porque o jovem, ali a criança, está observando, né? E aqui trago para vocês a questão do pai que se masturba diante da filha, né? Então aí sim há o interesse, há o desejo, a finalidade, perdão, de obter aí o desejo sexual, a satisfação da lascívia própria, né, neste caso. Bom, quando é que o crime se consuma, né? Olha só, basta que haja a presença, né? Ou melhor dizendo, quando o menor vai presenciar a cena, ainda que fisicamente ali presente ou de forma remota, como eu já expliquei, né? Então, não há necessidade de comprovação aqui da corrupção do menor, né? Que ele se corrompeu efetivamente naquele ato, né? Não há essa necessidade, portanto, o crime é formal. Também não há necessidade da comprovação, ele se satisfez efetivamente com o ato. Não, o que importa é ele ter praticado o ato com o objetivo de alcançar essa satisfação. Isso que é importante aqui para a caracterização do crime, né? E cuidando-se aí de crime plurissubsistente, ou seja, né? Toda vez que eu consigo visualizar a execução do crime de maneira fragmentada, como se fosse ato a ato, como se fosse um frame, né, de um filme, eu consigo interromper a execução, logo a tentativa ela é cabível, né? Logo a tentativa é cabível. A gente tem que ter isso em mente. Então, aqui eu trago, né, só para vocês terem uma ideia aí, um comparativo, né, entre o crime do Código Penal, né, o 218A, e um tipo penal específico do ECA, o 241D, né, só para que a gente possa comparar a legislação especial com o Código Penal, que traz uma regra geral. Então tá lá no 241D, aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, vejam só, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, percebam aí, né, a diferença entre os dois tipos penais, né? Então é o aliciamento, né, de criança aí por qualquer meio de comunicação com o fim de com ela praticar o ato libidinoso. Eu tive a oportunidade de analisar um recurso, né, desse tipo penal aqui, que o indivíduo usava ali redes sociais, mídias sociais, Facebook, enfim, Instagram, para aliciar aí jovens e marcar encontro, né, no estacionamento do shopping e tal. É importante os pais estarem atentos aí o que as crianças estão usando, né, ali, com quem elas estão se comunicando, porque existem muitos perfis falsos justamente para aliciar esses menores aí. É importante estar atento a isso, tá? Então, seguindo aqui, a ação penal ela é pública incondicionada, né? Em 2018 nós tivemos aí a última alteração que tornou todos esses crimes aí processados mediante a ação penal pública incondicionada. Lembrando que antes de 2009 era tudo ação penal privada, aí migrou para condicionada à representação e atualmente todas públicas incondicionadas, né? Ação penal pública incondicionada. Certinho? Então, só deixando uma mensagem aí, sempre eu faço isso, né? E mais uma vez, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, né, cogita aí se inscrever no canal, compartilha que isso me ajuda muito, deixa aí o seu gostei ou não gostei também. Se possível, deixa comentário porque isso me ajuda a calibrar, né, os vídeos futuros. Legal? Um grande abraço e até a próxima.